Vitória, Estado do Paraná, relativo ao primeiro período do segundo ano dessa legislatura. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional. Colocamos em discussão a aprovação ata da sessão anterior. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. A mesa está aprovada. Solicito ao secretário executivo para que apanhe as assinaturas dos vereadores presentes, validando a mesma.
Aprovada a ata, essa presidência solicita ao primeiro secretário, vereador Fernando Borer, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir, Provérbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Correspondências recebidas. Da Secretaria Municipal de Educação, ofício de número 88/2006, encaminhando o relatório de atividades referente ao mês de agosto de 2006. Correspondência do Governo do Estado do Paraná, convidando para a solenidade dos 32 anos da FACE e também assinatura de decreto transformando a Faculdade Municipal em Centro Universitário de União da Vitória, UniUV, a realizar-se no dia 19 de setembro, terça-feira, às 19 horas, no Cine Teatro Luz. Do vereador Gilberto Francisco Brites, solicitando dispensa da sessão ordinária do dia 18 de setembro de 2006 por motivo de viagem de última hora. De número, ofício do Executivo, de número 1172/2006, convidando a todos para participarem da audiência pública sobre a implantação do novo sistema de trânsito do município, a realizar-se no dia 21 de setembro, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal. De número 1202 e 1203/2006, convidando os vereadores e a Comissão de Finanças e Orçamento para se fazerem presente no dia 29 de setembro de 2006, às 9 horas, quando da realização do plenário desta Casa de Leis em audiência pública. Matéria do Legislativo. Matérias enviada para parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, enviado em 18 de setembro de 2006, projeto de lei ordinária de número 14/2006, que cria o Programa Municipal de Hortas Comunitárias e dá outras providências. Enviado em 15 de setembro de 2006, projeto de lei ordinária número 50/2006, autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná e a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Vale do Iguaçu, a IAV, e contém outras providências. Da Comissão da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, enviado em 18 de setembro de 2006, projeto de lei ordinária 14/2006, cria Programa Municipal de Hortas Comunitárias e dá outras providências. Indicações. De número 198/2006, do vereador Sérgio Andricoves, ao senhor prefeito municipal para que determine a secretaria pertinente no sentido de usar a terra que está sendo retirada na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, por ocasião das obras de pavimentação, para proceder ao levantamento do leito da Rua Nossa Senhora do Rocio, nas proximidades do CTG Fronteira da Amizade. Justificativa. Trata-se de atender a uma antiga reivindicação dos moradores daquele pequeno trecho da Rua Nossa Senhora do Rocio, aproximadamente 300 metros, os quais sofrem com alagamentos constantes quando de pequenas cheias do Rio Iguaçu. Argumentam que não adianta proceder ao aterro de seus terrenos, pois a água alaga o local, não oferecendo passagem. Assim procedendo, o Executivo Municipal estará sanando o grave problema enfrentado quando de pequenas cheias do Rio Iguaçu, as quais são constantes e periódicas. De número 199/2006, do vereador Sérgio Andricoves, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras proceder ao patrulhamento e revestimento com brita Avenida Paula Freitas, no trecho após o terminal de calcário, na colônia Olindina, propiciando assim as condições necessárias para a trafegabilidade de veículos no local. De número 200/2006, do vereador Gilmar Jarenchuk, ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente do município proceder à instalação de luminárias na Rua Luiz Moretti, de frente à residência número 1335, no bairro São Brás, onde a escuridão reinante está deixando moradores preocupados e com medo de serem atacados por pessoas desocupadas. De número 201/2006, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal para que determine a secretaria pertinente construir uma lombada na Rua Irineu de Araújo, proximidades da residência de número 169, no distrito de São Cristóvão, onde a velocidade empregada por alguns motoristas é excessiva, motivo que coloca a risco a vida de todos que por ali transitam. A instalação desta lombada trará maior segurança para aquela via pública. De número 202/2006, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal para que determine ao órgão pertinente verificar a falta de iluminação pública na Rua Solano Lopes, no bairro Bom Jesus, na referida rua, após a residência de número 135, é grande a escuridão, onde não há nenhum ponto de luz. Justificativa. Esta via pública é principal caminho de estudantes e trabalhadores no turno da noite e a escuridão reinante no local causa temores aos transeuntes
e preocupação constante aos pais de alunos residentes naquela região. De número 203, 2006, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal para que determine o setor competente do município providenciar contato com a Copel, solicitando da mesma imediata instalação de 3 luminárias na rua Irena Sokolowski, proximidades da residência número 272 do bairro São Sebastião, no Parque Nossa Senhora das Vitórias, onde a escuridão reinante está deixando os munícipes preocupados com a segurança, pois várias vezes são ameaçados por pessoas desocupadas. De número 204, 2006, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras do município providenciar urgentemente a eliminação de buracos, cratera existente na estrada do Parque das Araucárias, onde praticamente está impossibilitada a passagem de veículos, principalmente pequenos. De número 205, 2006, do vereador Jair Brunhago, ao senhor prefeito municipal para que atenda abaixo-assinado de moradores do distrito de São Cristóvão, no que refere-se à pavimentação da rua Princesa Isabel, confluência com a Avenida Paula Freitas e a Avenida Wilkes Amazonas Correia. Justificativa: trata-se de dar melhores condições de trafegabilidade para moradores em geral e principalmente para as pessoas que usufruem da creche Zuleika Pigato Barbosa. Final do expediente, senhor presidente. Fim do expediente, essa presidência despacha as indicações dos órgãos competentes. Os projetos que derem entrada nesta Casa de Leis serão despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário vereador Fernando Borer para que informe se existe algum dos senhores vereadores inscritos para o uso da palavra no horário do expediente. Sim, senhor presidente. Vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior e Marco Antônio Calço. Antes de concedermos a palavra aos vereadores inscritos, nós queremos saudar de uma forma especial ao vereador Paulo Kowalski, da nossa Câmara Municipal de Porto União, seja bem-vindo, e também a todos os munícipes que aqui estão, pessoas da sociedade, pessoas da comunidade, sintam-se sempre à vontade, porque essa realmente é uma casa que tem que estar aberta ao povo, aos nossos colegas de Câmara Legislativa, para que aqui possamos amadurecer as ideias e principalmente traçarmos cada vez mais um destino mais marcante para os nossos municípios. Na sequência, eu concedo a palavra primeiramente ao vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior e posteriormente ao vereador Marco Calço. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, o que me traz à tribuna na noite de hoje são 3 assuntos. O primeiro deles é referente ao plano diretor de Foz da Areia, o que nos deixa preocupado, porque a Copel só nos informa que está no IAP e não se manifesta de outra maneira. Conversando com algumas pessoas, principalmente pessoas que fazem parte de algumas ONGs, eles fazem a colocação que a Copel deve nos remeter esse plano de qualquer maneira, mesmo que não esteja sido aprovado ainda pelo IAP. Por quê? Porque nós não temos muito tempo e mesmo estando o Jamar aqui a semana passada, secretário de Planejamento, dando as devidas explicações que vai ser prorrogado o prazo para mais 10 meses, mas mesmo assim é pouco tempo que nós temos para analisar todo o plano diretor, principalmente o que se refere à Foz da Areia, porque nós vamos ter uma influência muito grande no destino do plano diretor. Por quê? Nos próximos anos, 10 anos, 15 anos, nós vamos estar trabalhando no que se refere ao plano diretor da cidade de União da Vitória. E nós não podemos deixar que isso vá se acumulando, e nós vamos somente trabalhar em cima desse plano quando faltar 1 mês, 2 meses. Porque, como já foi dito, eu não vou me manifestar favoravelmente a esse plano se não for discutindo com bastante antecedência. E a Copel está brincando com nós, porque sempre a Copel deixa para mandar as coisas em cima da hora ou não se manifesta, porque eles não querem se comprometer muito com nada. Então eles não querem ter muita responsabilidade. Deixa a responsabilidade e vão para as outras pessoas. A Sanepar é a mesma coisa. Essas entidades, eles gostam sempre de jogar responsabilidades para os outros, eles se eximem o maior tempo possível, porque tudo é feito no atropelo daí. E nós não podemos fazer isso no atropelo. Então, se não foi aprovado ainda pelo IAP, então que realmente eles venham aqui nos dar uma explicação, ou mandem o plano para cá,
que nós vamos trabalhar em cima. Daí no que o IAP não aprovar, fica mais fácil para nós analisarmos. Não, isso não foi aprovado pelo IAP, nós também não podemos nos manifestar referente a isso, ou talvez até contestar o IAP daí. Mas nós já temos que ter esse conhecimento com bastante antecedência. Então, por isso que eu volto novamente a fazer esse ofício, agora solicitando de qualquer maneira para a Copel esse plano diretor, porque eles não podem ficar sempre correndo. Me lembro uma ocasião, quando eu estava fazendo o livro sobre o Rio Iguaçu, então eu pedi dados sobre o Rio Iguaçu para a Copel, e eles simplesmente mandaram uns prospectos, porque eles não queriam se comprometer com nada, porque teve enchente, problemas sempre. Então é melhor eles não mandarem documento nenhum, que eles não têm responsabilidade. Eles mandaram os prospectos que mandavam para todas as entidades que existiam, então eles não queriam se comprometer. E agora nessa situação é a mesma coisa, não querem comprometimento. Então por isso que nós devemos ser mais veementes na cobrança desse plano diretor da Copel. O segundo requerimento também é sobre algumas famílias que se instalaram ali na rodoviária de descendentes de índios. Nada contra eles estarem ali, porque eles estão muito mais seguros do que quando eles estavam embaixo da ponte. Eles fazem seu trabalho artesanal, eles vivem disso, não saem pedindo esmola por aí. As pessoas ajudam eles, as famílias ali de perto da rodoviária estão ajudando, mas da maneira como eles estão vivendo aí. Chega à noite, mais um pouquinho tarde da noite, se for lá, os próprios trabalhos deles, os cestos que eles fazem um cercado, colocam um cobertor por cima e vão dormir ali. Então, realmente, eles estão sofrendo. Então, alguém tem que tomar uma atitude em relação a essas pessoas. Está sendo endereçada a ação social, mas eu até não sei se tem outro órgão, até a nível federal, FUNAI, que tem que ser manifestado. Agora, não pode deixar eles viverem daquela maneira. Não sabemos se as crianças estão frequentando uma escola ou não estão. E eles estão há muitos anos aqui, União da Vitória, não é só alguns dias ou alguns meses, faz anos que estão. Então nós não podemos deixar que isso ocorra. Então hoje em dia são duas famílias, uma fica no lado de cá da rodoviária, outro fica no outro lado, eles se instalam ali, no outro dia eles deixam o lugar limpo, eles dobram os cobertores, colocam no lado, arrumam os cestos, 7 horas da manhã já vai lá e já está todo arrumado. Então não pode alguém viver assim. Então tem que ter um pouquinho de dignidade. Então isso daqui, quem pode fazer alguma coisa por essas pessoas é realmente o poder público. Não sei se a própria prefeitura tomar essa iniciativa ou que órgão federal que realmente veja com carinho essas famílias. Porque a gente fica com pena até. Mas é o que está faltando, talvez, oportunidade para eles. Se ninguém vê eles pedindo esmola, nada, eles vivem do que eles vendem e recebem alguma comida das famílias que moram nas imediações. Então, fica aqui também esse meu apelo para que o órgão público responsável realmente tome alguma iniciativa. Nós podemos simplesmente alertar esses órgãos para que realmente tome alguma iniciativa. E o terceiro ponto é só para comunicar aos meus colegas que na sexta-feira, dia 15, eu assinei ficha no PMDB, eu estava sem partido há mais de um ano. A convite do deputado Antônio Martins Anibelli, já havia sido convidado pelo deputado Alexandre Cury, também pelo vice-prefeito Varribe Mota, pelo Tesseroli, que são dos antigos do PMDB. Então, daí eu assinei a ficha esse final de semana pelo professor Sérgio, também foi convidado, o Borracha também, nosso companheiro. Então, só para deixar ciente que hoje eu faço parte do PMDB, de União da Vitória e, do modo geral, a nacional também. Era isso que eu tinha a relatar. Agradecemos a participação, as palavras do professor Cordovan e agora, na sequência, o vereador Marco Calça. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes. Eu quero aqui, primeiramente, cumprimentar ao vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, que ingressou nessa agremiação no PMDB, e hoje essa Câmara que tem a maior bancada, com 3 vereadores, sendo o senhor do PMDB,
também o vereador Cordovan e esse vereador, mas o vereador Pires se elegeu pelo PP, depois foi para o PSDB. Mas então, os cumprimentos para o vereador Cordovan. Um outro assunto que eu gostaria de discutir com os senhores vereadores, e o vereador Fernando já está sabendo, que já está vendo, que está nas comissões, é o projeto número 50, que é um convênio entre a Prefeitura, o CREA e a Associação dos Engenheiros do Vale do Iguaçu. Então, esse projeto, ele é social, mas nós temos que rever ali que tem algumas cotas ali que a gente não entende se é o correto, por isso que está nas comissões, e também nós gostaríamos que viesse aqui os representantes do CREA para nós discutirmos. Mas, na verdade, senhor presidente, o que me traz a essa tribuna aqui é que as leis em nossos municípios não estão sendo cumpridas. Não estão sendo cumpridas e também não estão sendo fiscalizadas. Nós, do 2.791 de 2000, tem uma lei sua, que é de número 3045/2003, e tem uma lei que é desse vereador, do vereador Gilberto Francisco Brites, e também do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, que se trata sobre as agências bancárias em União da Vitória. Está sendo um descaso. Aqui, principalmente, normalmente todas as agências. E aqui não vai nada para funcionário, nada para os seus gerentes, mas só que não estão sendo atendidas as leis que estão no município. A agência do Banco Itaú, ela está demorando mais de 2 horas, 2 horas e meia para atender os seus clientes, ou não seus clientes, nem que não sejam correntistas. Tem pessoas perdendo horas de emprego, horas de serviço, estão perdendo o DSR, que é o descanso semanal remunerado, às vezes porque ele sai a meio-dia para vir pagar um tributo, uma taxa, e às vezes ele fica até as 2h30, 3 horas, e daí, às vezes, ele não pode retornar à empresa. Ele perde as suas horas de serviço e também o dia e o DSR para frente. Nós temos acompanhado que a lei, que é o caso do senhor presidente, que tem que ter assentos em todas as agências bancárias. Isso não está sendo cumprido. A lei do ex-vereador Décio Pacheco, você fala que você tem que ter 15 minutos em períodos normais, 20 minutos quando é pagamento, ou que tem algumas taxas que são em final de mês, também não está sendo cumprido. Então, nós precisaríamos que tivesse uma fiscalização dentro dessas agências bancárias. Gostaria aqui que o líder do prefeito, e também com a sua autoridade, senhor presidente, essas fiscalizações nessas leis fossem mais incessantes. Eu cito isso aí também porque um dia desse, numa agência bancária, quando encerraram-se as portas para o serviço externo, daí apareceu 2, 3 caixas a mais. Você tinha um caixa trabalhando, 2, e tinha centenas de pessoas trabalhando. Quando encerrou o expediente externo, chegaram daí mais caixas para abrir, para que talvez esses aí não ganhem a hora extra, não ganhem os outros subsídios. Daí aparecem os funcionários. Então, essas cobranças têm que ser feitas mais veemente pelo nosso município também. Porque lembro bem, e vocês também, companheiros, que em 2003, quando nós refazíamos o Código Tributário, essas agências bancárias, elas pagavam 10% do ISS. E uma lei federal que nós somos obrigados a cumprir, caiu para 5% o imposto sobre serviço dessas agências bancárias. Umas agências que ganham fortunas em taxas, e vocês sabem mais do que eu estou falando, na rentabilidade dessas agências bancárias e desses bancos. Então, eu acho que, através do líder do prefeito e também da sua autoridade, eu acho que o município precisa fiscalizar mais essas leis, não só essas leis para agências bancárias, e as demais leis também. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação do vereador Marco Caos, e infelizmente nesse país aí, nosso Brasil, que é o paraíso dos banqueiros, acontece isso, mas queremos dizer, vereador Marco Caos, que juntamente com a sua pessoa e com todos os senhores vereadores, estaremos amanhã remetendo
uma cópia do ofício ao Executivo para as providências necessárias para o Ministério Público e também para o PROCON, para que tome as devidas providências relacionadas às questões aí. Leis existem, têm que ser cumpridas. Nós vamos fazer um levantamento de todas as leis, até já vamos pedir desde já para que o assessor da Direção-Geral dessa Casa faça um levantamento das leis que não estão sendo cumpridas, para que nós remetamos ao Ministério Público e aqueles que, por direito, porque as casas de leis, as câmaras, como são cobradas, como são visadas. Então, aqueles que, por direito e por dever, também têm que se manifestar e fazer cumprir aquilo que é o trabalho que está sendo desempenhado e desenvolvido por cada um dos senhores vereadores. Não havendo mais inscrições, nós passamos à ordem do dia dessa sessão. Solicito ao vereador Fernando Borges, secretário dessa Casa de Leis, para que proceda a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que é favorável ao projeto de decreto de número 1/2006, dispõe sobre a concessão de título de reconhecimento ao senhor Otacílio Eustáquio do Amaral. Fundamentação. Presente projeto de decreto é legal, jurídico e constitucional, devendo ser apreciado pelo plenário desta Casa de Leis. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Primeira discussão e votação, projeto de decreto 1/2006, que dispõe sobre a concessão de título de reconhecimento ao senhor Otacílio Eustáquio do Amaral. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de decreto 2/2006, dispõe sobre a concessão de título de reconhecimento ao senhor Benito Abrão Perizolo. O presente projeto de decreto é legal, jurídico e constitucional, devendo ser apreciado pelo plenário desta Casa de Leis. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Primeira discussão e votação, projeto de decreto de número 2/2006, que dispõe sobre a concessão de título de reconhecimento ao senhor Benito Abrão Perizolo. Está em primeira discussão o projeto de decreto 2/2006. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em primeira discussão. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de decreto número 3/2006. Dispõe sobre concessão de título de reconhecimento ao senhor Juvenal Carvalho Rocha, in memoriam. Fundamentação. Presente projeto de decreto é legal, jurídico e constitucional, devendo ser apreciado pelo plenário desta Casa de Leis. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Em primeira discussão e votação do projeto de decreto 3/2006, que dispõe sobre concessão de título de reconhecimento ao senhor Juvenal Carvalho Rocha, in memoriam. Em primeira discussão, o projeto de decreto 3/2006. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em primeira discussão. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária 13/2006, que declara de utilidade pública a Associação Profeta Daniel, situado em União da Vitória. Fundamentação. Presente projeto é legal, jurídico e constitucional, devendo ser apreciado pelo plenário desta Casa de Leis. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária 13/2006, que declara de utilidade pública a Associação Profeta Daniel, situada em União da Vitória. Está em discussão o Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jair. Pela urgência, solicito que seja votado e discutido em uma única discussão e votação. Está em discussão a proposição do vereador Jair. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinário 13/2006. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em única discussão e votação o projeto de lei ordinário 13/2006. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária 21/2006. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 3.335/2006, que contém outras providências. O presente projeto é legal, jurídico e constitucional, devendo ser apreciado pelo plenário dessa Casa de Leis. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária 21/2006. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 3.335/2006 e dá outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei ordinário 21/2006. Está em discussão, está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em primeira discussão.
Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária 54/2006. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da Companhia Municipal de Desenvolvimento da Habitação de União da Vitória, SEAB, e contém outras providências. O presente projeto é legal, jurídico e constitucional, devendo ser apreciado pelo plenário desta Casa de Leis. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinária 54/2006. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado o parecer. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária 54/2006. Está em discussão. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Solicito que seja em única discussão e votação, senhor presidente. Está em discussão a proposição do vereador Jair Brunhago. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a proposição. Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinário 54/2006. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado em única discussão e votação. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário 55/2006, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a Fundação Municipal de Saúde e contém outras providências. O presente projeto de lei é legal, jurídico e constitucional, devendo ser apreciado pelo plenário desta Casa de Leis. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Votação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 55/2006. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário 55/2006. Está em discussão o projeto de lei 55/2006. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Solicito que seja em única discussão e votação, senhor presidente. Está em discussão a proposição do vereador. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o parecer, a proposição, melhor, do vereador Jair Brunhago. Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinário 55/2006. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado em única discussão e votação o projeto de lei ordinário 55/2006. Requerimentos. De número 244/2006, do vereador Sérgio Andrecoves, ao senhor Rafael Iatauro, secretário-chefe da Casa Civil, e ao senhor Luiz Fernando Ferreira de Lázari, secretário da Segurança Pública do Estado do Paraná, para que informem a esta Casa de Leis como se encontra o processo a nível estadual com vistas à implantação e construção do IML, Instituto Médico Legal, com instrumentação adequada em União da Vitória. Justificativa. É de longa data que enfrentamos sérios problemas por não contarmos com o Instituto Médico Legal adequado em União da Vitória. São anos de lutas e reivindicações que, infelizmente, até o presente momento, resultaram infrutíferas e continuamos amargando sérios problemas quando da realização de autópsias em União da Vitória, que é cidade polo de uma grande região do sul do estado do Paraná. Eu, como autor desse requerimento, vou fazer a solicitação da retirada desse requerimento, tendo em vista que nós já temos o protocolo, inclusive, da solicitação aprovada, o imóvel já destinado, e principalmente os materiais. Eu mesmo estive no IML em Curitiba por cerca de 3, 4 vezes, e está tudo ok. Então, nós queremos cobrar, na verdade, a velocidade para que as coisas venham. Então, nós vamos mudar o teor desse requerimento. De número 245/2006, do vereador Gilmar Jarinchuk, ao senhor prefeito municipal para que determine o setor competente entrar em contato com a Copel, solicitando a mesma a possibilidade de proceder à extensão da rede de energia elétrica com posterior colocação de luminárias na rua Rigoletto Conte, esquina com a rua Melo, no bairro São Brás, proximidades da escola Neuza do Mite, onde, em um trecho de aproximadamente 100 metros, está à mercê desta benfeitoria, que é a iluminação, que proporciona uma melhor segurança pública. Está em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Gilmar Jarinchuk. Senhor presidente, senhores vereadores, é um requerimento fácil, é um requerimento simples, só que ele está perto da escola Melvin Jones e do colégio Neuza do Mite, né? Então a gente pede uma atenção nesse requerimento, uma vez assim que a viatura da polícia está tendo dificuldade, porque vários usuários de drogas usam essa área como esconderijo. Então quero pedir uma atenção especial nesse requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento.
De número 246/2006, do vereador Sérgio Andrikovic, a Brasil Telecom para que reveja a posição tomada através do protocolo de número 42.91.91/2006, ofício de número 158/2006, onde constata a não possibilidade de se instalar um telefone público na comunidade da Colônia Rio do Meio e União da Vitória. Justificativa. Conforme informa a diretoria da Associação dos Moradores da Comunidade Rural do Rio do Meio, a Brasil Telecom não instala telefone público em localidade que possua uma população inferior a 100 habitantes, mas, comprovadamente, através de censo atualizado pela Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União da Vitória e da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esta comunidade possui uma população cadastrada de 278 habitantes. Isto posto e comprovado por órgãos qualificados, esperamos que seja atendida a reivindicação, pois entendemos que mesmo que uma comunidade possua 100 habitantes, ela deve receber esse benefício, pois necessita comunicar-se. Temos que avaliar, antes de tudo, o bem-estar da sociedade e não o bem-estar da empresa, que somente visa lucros, e lucros abusivos. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. De número 247/2006, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, a Copel para que envie a esta Casa de Leis um esboço do plano diretor de Foz do Areia, para que possamos analisar e tomar conhecimento de tal documento e ver os itens que se relacionam à União da Vitória, uma vez que sofremos influência do reservatório nas partes baixas de nosso município. Sabemos, através de correspondência recebida, de que o plano diretor de Foz do Areia depende de aprovação do IAP, Instituto Ambiental do Paraná, e para isso solicitamos o envio de nova correspondência solicitando a esse instituto para que se pronuncie com maior brevidade quanto ao assunto. Enquanto isso não acontece, queremos em mãos uma cópia de tal documento, nem que seja um esboço, nem que esteja dependendo de aprovação de qualquer órgão que seja. Queremos cópia do plano diretor de Foz do Areia, para elaboração do plano diretor de nossa cidade, que deverá ser discutido e aprovado ainda este ano, e o tempo torna-se exíguo. Insistimos e ainda mais, exigimos que nos enviem tal documento, pois a Copel não pode se omitir de repassar e sem ele teremos dificuldades para analisarmos vários fatores necessários para a implantação do plano diretor de nossa cidade. Está em discussão. Com a palavra o vereador Otamir Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, está de parabéns ao vereador Cordovan Frederico de Melo, porque quando da construção do Foz do Areia não foi checado a situação em que a cota poderia prejudicar a União da Vitória. E nós sabemos do desastre que ocorreu, porque eles estavam enganados quanto à cota. E se tem influência em União da Vitória, e nós vamos sofrer na pele se isso não acontecer, de nós realmente avaliarmos esse plano diretor, eu acho que cabe mesmo, senhor vereador, que nós temos que dar segurança à população. De repente eles aprovam nesse plano uma cota diferente dessa que hoje nós temos, e aí como é que vai ficar? Sabemos que eles são difíceis de lidar. Sabemos quanto os políticos anteriores, não vamos falar o nome, sofreram para conseguir baixar a cota Copel. Graças a Deus baixou e hoje a gente não vê problemas mais graves. Mas, então, eu quero parabenizar e dizer que realmente eles vão ter que dar explicação para nós. Esse requerimento veio na hora certa, porque justamente esse plano diretor tem que ter esse item dizendo qual é a cota que vai atingir a União da Vitória. Está em votação o requerimento. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Do número 248/2006, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, a Secretaria de Ação Social para que tome providência quanto ao problema que enfrentam os índios que estão acampando na rodoviária municipal de União da Vitória, visando instalar estas famílias que não possuem moradia. São seres humanos limpos e organizados que vivem de seu trabalho artesanal com a ajuda da comunidade, que os auxiliam em sua sobrevivência com doações. Não queremos, com esse requerimento, que os mesmos sejam desalojados sem terem uma moradia já destinada.
Aquelas famílias estão excluídas, à margem da sociedade. Entre eles, há crianças pequenas que sofrem por estarem na rua, sem um teto, à mercê de doenças que podem dizimar estas famílias. Informam que já moraram até embaixo da ponte, mas que o risco é grande e que por isso emigraram para a rodoviária. A nós fica uma grande dúvida: como podem viver assim? Cabe ao Executivo, através de sua Secretaria de Ação Social, propiciar melhor qualidade de vida a esses seres humanos. Está em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Senhor presidente, nobres vereadores, eu vejo de que aqui tem que haver um entendimento, porque esses índios já têm um local próprio, que é a região da Fazenda Carneiro. É uma região muito grande, desapropriada, e passado pela FUNAI a eles. O que nós temos que fazer com que eles, realmente, quando se deslocam para cá, tenham ou retornem para lá, no final do dia, porque eles têm a área própria. O município já pagou parte da conta, tendo a concessão de toda essa área para a FUNAI. Está sobrando para o município a educação. Está sobrando para o município colocar professor lá dentro, fazer o transporte. A ação social tem entrado com parte de alimentação e a FUNAI, até agora, somente com as honrarias. Então, tem que ser responsabilizado o órgão que ocasionou essa mudança, essa alteração. Quero aqui dizer que eles têm direito, sim, mas não é o município que tem que pagar a conta, certo? Então, tem que haver um esclarecimento dentro dessa parte, não quanto ao seu requerimento, vereador, não, mas quanto à posição deles. Eu acho que eles estão se aproveitando de uma situação, tá certo? Por quê? Porque a ação social tem dado assistência lá dentro da fazenda onde eles estão. A área que foi passado, segundo eles, devolvido aos índios, que segundo as leis da FUNAI pertencia a essa área. Então, eles devem ser atendidos mais lá. Assim como nós deveríamos ter o repasse do governo federal sobre a educação e sobre essa parte para assistência, porque o governo federal tem verba para isso. Está passando mais uma responsabilidade aos municípios, e principalmente a União da Vitória, sem ter feito o repasse dos direitos que o município tem dentro disso. Apenas as obrigações. Não contra o seu requerimento, mas um esclarecimento do que eu tenho acompanhado junto à Secretaria de Educação e tenho visto também ação junto à ação social, porque a educação e a ação social têm trabalhado juntos nesse processo para que seja atendido. Mas alguns discordam disso e acabam vindo para a cidade devido a algumas vantagens ou pelas facilidades, assim também como pela necessidade da venda desse produto, mas nós devemos ter algo que regulamentasse, porque senão realmente dá essa sensação de que eles estão abandonados, que estão jogados. Mas na verdade, por comodidade, eles acabam ficando ali, para não ter a ida e o retorno. Os nossos agricultores vão para a área rural e voltam. O índio não pode ter a diferença, tem que cumprir o mesmo sistema, se é beneficiado já pela lei. Se ele tem benefício, ele tem obrigação. É esse o meu ponto de vista. Por quê? Tem se tratado muitas vezes com dozinho, com pena, mas às custas do município de União da Vitória. Problemas que é do governo federal. Nós temos que resolver, sim, os problemas dos nossos que já estão em União da Vitória, porque, caso contrário, nós estaremos abrindo um espaço para que acumule-se esse problema, no meu ponto de vista. Não contrário ao seu requerimento, apenas um esclarecimento do que nós temos visto em relação a esse fato. Com a palavra o vereador proponente. Eu concordo com o senhor, nobre vereador, mas o problema existe. Então, ele deve ser solucionado de alguma maneira. Se vai proporcionar a essas pessoas, eles morarem no lugar destinado a eles, e proporcionando também, talvez a prefeitura ou o próprio governo federal, que eles venham para a cidade 2 vezes por semana para vender os seus produtos e depois retornem, mas que tenham uma condução, que eles não têm não têm condições para isso, e voltar com condução própria, porque não existe. E o governo federal, não resta dúvida nenhuma, ele está longe de nós, é mais fácil jogar o problema para o município, como tantos outros que eles fazem da mesma maneira, a lei existe, mas o município que arque, eles ficam fora. Então, mas isso é o problema e deve ser aberta uma polêmica em relação a isso, para que realmente ache-se uma solução.
não pode simplesmente deixar eles continuar vivendo ali e todo mundo se omitindo. É porque eles são em torno de 800. Imagine se a moda pega deles virem e começar a acampar aqui dentro da cidade. Concordo. Tamanho problema, né? Não, a minha posição foi realmente que o problema fosse levantado, para que alguma solução fosse tomada. Eu sei que a ação social ela trabalha muito bem, entende, com essas famílias desamparadas, mas então talvez a iniciativa da ação social junto ao governo federal, porque nós temos órgãos aqui do governo federal e alguma atitude deve ser tomada. Só foi colocado para ação social porque é mais fácil a ação social entrar em contato com esses órgãos. O secretário de ação social também se encontra aqui. E eu, no caso, o legislativo torna-se mais difícil, né, a gente fazer essa comunicação com o órgão federal. Mais fácil um órgão realmente que esteja mais em contato com eles. Então, por isso, do requerimento. Mas concordo plenamente com o senhor também, a sua colocação. Com a palavra, o vereador Júlio Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, imprensa falada e escrita, o requerimento, da mesma forma que dizia o Jair, eu também não sou contra, mas a gente tem acompanhado o trabalho da ação social e nós sabemos que o secretário tem atendido eles exatamente esses índios que estão morando hoje lá na colônia. E já foi a pedido de senhoras aí da cidade, não vou citar o nome, e já vem atendendo há muito tempo a ação social. Agora, é uma questão muito delicada quando se trata desses índios. Nós sabemos que eles vêm e ficam na rodoviária, daqui a pouco eles somem e não veem mais. Aí eles voltam uma temporada, voltam para a aldeia, fabricam mais. Então, na realidade, esses índios eles estão comercializando. Eles vão para a aldeia, fazem, vêm para cá e vendem o seu produto. Mas eles, exatamente como o senhor falou, com criança e tal, na rodoviária. Nós já tivemos no passado ali problema que tinha uns índios que bebiam, ficavam ali, estavam até incomodando, na realidade, os passageiros. Mas, por se tratar de índio, nós temos um problema muito sério. Ninguém aqui na cidade pode tirar eles dali, de qualquer... Nem que eles tenham cometendo delitos ali, ou estejam incomodando, nós não podemos tirar eles da rodoviária e de local nenhum que eles quiserem sair. Porque os índios são invioláveis. Somente a Polícia Federal é que pode tirar. Se precisar tirar a força, ou se eles estiverem cometendo qualquer coisa na cidade, dentro da cidade, nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar pode tocar nesses índios. É somente a Polícia Federal. Então, eu acho que a coisa é séria, mas nós temos que, esse apelo, nós temos que mandar esses requerimentos, para a FUNAI. A responsabilidade toda é da FUNAI. Então, quero dizer aqui também que nada contra o seu requerimento, mas que eu acho que, principalmente a ação social, a parte dela vem fazendo. Agora, para nós tirar os índios, para dar casa para esses índios aí, nós vamos chamar para o município a responsabilidade da FUNAI. Eu acho que o município já tem que tentar trabalhar em cima dos assalariados que ganham um salário mínimo nessas madeireiras e que têm que pagar aluguel. Eu acho que nossos assalariados, que batem cartão das 7 ao meio-dia, das 1 às 6, nessas madeireiras, que tem que ter, que a ação social tem que sim ver uma casa para eles parar e deixar de pagar aluguel. E nós temos que sim cobrar da FUNAI. Cobrar rigorosamente, porque senão nós chamamos todos os problemas federal, estadual, para o município. E aí fica muito pesado para o nosso município. Só uma parte, senhor vereador. Não, eu concordo plenamente que o órgão federal ele deve se manifestar, mas através da ação social da prefeitura, eles podem entrar em contato com esse órgão, entende? Mostrando que eles estão atendendo dentro da reserva, etc. Entende? E que está o problema exposto aí, que eles também não podem simplesmente deixar, porque senão outras pessoas vão achar que têm o mesmo direito de estar lá, não conhecendo a lei, nada. Então, a minha preocupação é essa, que a ação social tome uma providência nesse sentido. Né? Então, que realmente ache uma solução junto com o órgão federal, né? Que vá atrás, o órgão federal venha realmente visualizar, porque eles vão colocar eles estão
Onde que está a qualidade de vida dessas pessoas, o mínimo, né? Então, tem que melhorar de alguma maneira. Então, alguém tem que tomar essa iniciativa. Nós mandar o requerimento para o órgão social, então eu também peço ao senhor presidente que esse também seja remetido aos órgãos federais, mas que a prefeitura também vá em cima desse órgão e mostre que eles estão fazendo, a prefeitura está fazendo sua parte e eles não estão fazendo a parte deles. Tá? Então, nesse sentido. Entendeu, senhor? Nada contra, porque eu conheço o trabalho da ação social, um trabalho que surte efeito através do senhor secretário, Carlos Jung, ele faz um bom trabalho junto a ele, mas então, continuar fazendo esse trabalho, mostrando para os órgãos federais que eles não estão cumprindo com sua parte. Então, é esse o motivo maior do requerimento. Exatamente, não por o secretário de Ação Social estar essa noite aqui, mas se ele tivesse ou não tivesse, nós falaríamos da mesma forma, porque o nosso secretário de Ação Social ele faz um belíssimo trabalho, até porque ele é um ser humano, hoje não precisaria estar à frente da ação social, mas por ser amigo do prefeito municipal e por gostar, ele continua já no seu segundo mandato na ação social, e para nós é um motivo de orgulho ter uma pessoa que nem o Juco na ação social, porque é uma pessoa que tem poder aquisitivo, mas é uma pessoa humilde. Então, é isso que precisa, principalmente no órgão da ação social, que já diz tudo, ação social. Só quem procura lá são os necessitados. E eu acho que até esse requerimento seu poderia ser feito, senhor presidente, por essa Casa de Lei e também enviado à FUNAI. Esse requerimento até poderia ser por todos os vereadores, né? E ele é autor, se ele concordar, e também nós vamos pedir ao prefeito municipal também que pode ser feito por todos os vereadores para ele ter um embasamento maior, né? E também vamos pedir ao prefeito municipal amanhã também que envie, né? E vamos tentar também com o Ministério Público para ver uma solução. Muito obrigado, senhor presidente. Eu, ouvindo essa discussão, me lembra muito aqueles filmes americanos, onde o FBI joga para a Polícia Federal Americana, que devolve para a Polícia Municipal, que joga para a estadual e assim vai. É uma vergonha. O nosso país, me desculpe, porque eu tenho que estar aqui como mediador, mas tem hora que você não pode se calar. E eu vou começar a tomar algumas atitudes bem diferentes, até como presidente e como vereador, acima de tudo. Porque o que nós temos visto ultimamente nesse país, e falo país não é somente a nível federal, é estadual, são os municípios, e a gente ouve tanto que sobra para os municípios, mas é os municípios que têm que responder. Nós estamos na ponta, nós somos cobrados, questionados diariamente como vereadores. E eu vou falar uma coisa para vocês, existe o Estatuto da Criança e Adolescente, tem que cumprir a lei. O Ministério Público, se é o Ministério Público, vamos chamá-los aqui. Doa quem doer, tem que trabalhar, tem que atuar. Ou então, acho que esses órgãos têm que fechar as portas. Não importa quem seja. Quem ocupa uma função, ocupa, está recebendo, não está fazendo um favor para ninguém, tem que trabalhar mesmo. E uma outra questão que eu estou vendo, porque eu estou falando agora como cidadão e como pai, eu estive sexta-feira. Estive na rodoviária, por volta das 7h30 da manhã, e olha, eu sou pai, então acho que indiferente, antes de ser vereador, você é ser humano, e eu vi aquelas crianças, achei que eram andarilhos, pezinhos descobertos de crianças para fora, cobertos ali de qualquer forma. Então, eu acho que, indiferente de se é FUNAI, deixa de ser FUNAI, cabe a nós acharmos uma solução e questionarmos. E se a coisa não funcionar, Ministério Público. Porque esta casa, esta Câmara, tem sido questionada por N problemas, pelo Ministério Público. Então, vamos devolver um pouco também para que se trabalhe, para que a Justiça trabalhe, seja ela quem for. Eu acho que medo, somente deveremos ter medo de Deus, homem, mulher, tudo igual. Fede, cheira da mesma forma, tem boas atitudes ou não. E essas posturas, eu acho que a Câmara Municipal vai ter que tomar atitudes diferentes, e daqui por diante eu estou tomando essa atitude conjunto com os senhores vereadores que queiram uma melhoria na qualidade de vida da nossa população, porque as irrealidades, as notícias que se percorre a nível do Brasil, a nível de Estado, a nível de municípios, realmente está deixando a população questionando a nós, o que você está fazendo lá? Nas minhas caminhadas eu tenho ouvido isso, e realmente nós temos que agir de forma bem diferente para que a população tenha aquilo que espera na resposta necessária, especificamente sobre o requerimento do vereador Cordovan, pertinente, tem o meu apoio, tem o aval desta casa, com certeza. Está em discussão o requerimento 248/2006, com as devidas observações feitas pelo vereador proponente. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado.
Requerimento número 249/2006 do vereador Otamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria Municipal de Administração implantar um terminal de computador com os programas devidos na subprefeitura no distrito de São Cristóvão, a fim de que os munícipes que procuram aquele órgão possam receber as informações quanto aos impostos devidos, a exemplo de ITBI, IPTU, alvarás e dívidas ativa no ato da consulta e não esperar que um servidor entre em contato com a Prefeitura Municipal através de telefone para daí sim receber as informações ou até mesmo passar outra hora para que isso aconteça. Justificativa. Reclamações nos chegam de munícipes que buscam a subprefeitura e não conseguem informações necessárias. Obrigam-se a esperar um telefone do servidor ou até mesmo alguns dias para saber a sua situação perante o Executivo Municipal. O terminal de computador é uma necessidade urgente e de suma importância para todos. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, em que pese o excelente atendimento e boa vontade do competente funcionário Floriano Xavier Nogueira, e também não vai uma crítica aqui ao município de União da Vitória. É uma realidade nova. São Cristóvão cresceu bastante e se faz necessário, para dar melhor comodidade à população do distrito, um sistema informatizado, para que possamos lá mesmo matarmos, vamos dizer assim, o bicho lá na saída. Porque o contribuinte vem, ele precisa saber os valores a pagar como dívida ativa, ITBI, outros impostos, e ele não encontra lá. Os dados estão aqui, centrados aqui no prédio da prefeitura. Então, nós, já que temos um excelente funcionário, que é o Floriano Xavier Nogueira, um antigo funcionário com mais ou menos perto dos 35 anos de serviço, um excelente funcionário que conhece muito bem a questão de impostos, se faz jus naquela subprefeitura um sistema informatizado para que possa dar o mesmo atendimento que aqui no centro. Eu queria apoio de Vossa Excelência, quem sabe, senhor presidente, eu até proponho que todo mundo, todos os vereadores aqui assinem junto esse requerimento, porque não temos esse sistema lá. E São Cristóvão faz jus. Isso aqui é uma nova realidade que eu tenho certeza que a prefeitura pode instalar esse terminal lá. Obrigado. Eu vou fazer uma proposição para o vereador Castilho. Nós sabemos que a prefeitura vai investir, se já não investiu, vai investir cerca de R$500 mil em computadores. Tendo em vista que muitas escolas terão seus computadores substituídos, então por que não esses computadores serem repassados para esse órgão competente? Uma sugestão minha, se o vereador acatar, nós colocaremos então em discussão. Está em discussão a proposição minha, juntamente com do vereador Castilho, com a inclusão do nome de todos os senhores vereadores e o repasse de computadores das escolas, dessa substituição que está sendo feita, para, então, o órgão competente. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 250/2006, do vereador Jair Brunhago. A Fundepar e a Secretaria Estadual de Educação, para que viabilize a imediata restauração do muro da Escola Estadual Inocêncio de Oliveira, em União da Vitória, onde está faltando apenas a obra de responsabilidade do Estado para a concretização da mesma, visto que o que deveria ser feito pela Prefeitura Municipal de União da Vitória já foi realizado. Justificativa. A falta do muro torna a escola vulnerável, tanto para pessoas desocupadas quanto para animais que estão soltos nas ruas. Os alunos, professores e direção não devem ser penalizados pela falta de iniciativa e responsabilidade do Estado. Cópia ao Núcleo Regional de Educação. Está em discussão. Com a palavra, o vereador proponente. Senhor presidente, eu venho acompanhando esse problema há longo tempo. E o Estado deu algumas condições para que fizesse o investimento, aonde o município deveria fazer um trabalho no que tange algumas fossas, no que tange ao aterro, no que tange à retirada de entulhos, de que aquele muro lá havia caído. E o município já cumpriu com todas as etapas. Nós precisamos com urgência que essa obra aconteça, que seja urgente, porque promessas têm acontecido e agora de novo no período eleitoral. Nós queremos a prática, queremos o investimento, porque estão falando por aí que agora vão fazer, mas queremos a prática. Queremos oficializar exatamente para que não passe mais uma vez batido apenas em discursos ou promessas políticas. Com a palavra, o vereador Gilmar Jarentiuk. Senhor presidente, temos que deixar claro uma coisa. Aqui,
quem viabilizou o recurso estava tendo problemas de fossa a céu aberto na Escola Inocêncio de Oliveira. E é bom deixar claro aqui que é uma escola Miquelina Treuck do município e Inocêncio de Oliveira do Estado. E o Estado viabilizou um recurso para se construir as fossas, que estavam a céu aberto lá. E já tem um estudo na construção desse muro aí também. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. De número 251/2006, do vereador Gilmar Jarenchuk. A Copel União da Vitória para que determine estudos no sentido de elaborar projeto visando elevar o posteamento existente na rua Pedro Tomachuk, no bairro Bento Munhoz da Rocha Neto, onde, por ocasião do asfalto do eixo de desenvolvimento, foi elevado o leito da rua em aproximadamente 70 centímetros, o que deixou a rede de energia baixa para a passagem de caminhões, o que certamente irá trazer transtornos para aqueles moradores quando da liberação do acesso. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador Gilmar. Senhor presidente, senhores vereadores, a preocupação são os vizinhos do vereador Castilho ali. A preocupação é muito grande nesse local, porque tem caminhões carvoeiros ali que estão passando ali e estão batendo na rede ali e está tendo queda de energia ali. Então a preocupação dos moradores é com seus eletrônicos e com um possível incêndio numa casa aí. Então eu peço uma atenção nesse requerimento. Está em discussão, está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. De número 252/2006, do vereador Júlio Adilson Pires. Ao senhor prefeito municipal de União da Vitória, para que, juntamente com a Ansulpar e a Cansul, possam realizar uma reunião com fim específico de firmarem convênio para a recuperação de drogaditos dos municípios que integram a Associação dos Municípios do Sul do Paraná, adquirindo 50 cotas de internamento através de convênio firmado com o Centro de Recuperação Nova Esperança, Serene, localizado na cidade da Lapa, Paraná, Blumenau, Santa Catarina, ou então com o Hospital Psiquiátrico São Roque, localizado na cidade de Luzerna, Santa Catarina, deixando à disposição da Promotoria Pública para encaminhamento dessas pessoas para tratamento. Justificativa: Polícia Militar e a Polícia Civil cumpriram com seu dever e prenderam os grandes traficantes da região, colocando-os atrás das grades. Agora, cabe a recuperação dos dependentes químicos, pois assim estaremos evitando que este verdadeiro câncer da sociedade venha a se instalar novamente, através de novos traficantes que drogam, viciam e corrompem a nossa juventude. Somente através do poder público vamos conseguir este objetivo. Após as eleições, solicitamos a união dos senhores prefeitos no sentido de firmarem convênio visando construir um centro de recuperação com infraestruturas adequadas e profissionais, capacitados, médicos, psicólogos, para oferecer o tratamento necessário a esses dependentes químicos, uma vez que é de urgente e suma importância a implantação deste centro de recuperação em nossa região. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador proponente. Senhor presidente, senhor vereador, esse requerimento vem de suma importância porque nós tivemos aí aproximadamente há 3, 4 meses várias operações que teve aqui na nossa região com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, e vários traficantes foram presos na nossa cidade. E então a polícia cumpriu a parte, principalmente na área do tráfico de droga. Mas fica a desejar, porque foram presos os traficantes, mas os usuários de drogas estão na cidade. Então, se não tiver um local adequado, se não tiver um centro de recuperação, se não tiver um convênio para que leve esses drogados para a cidade, para que se trate, o que vai acontecer? Os drogados vão estar aí e provavelmente vai aparecer novos traficantes e vão fazer novos pontos de venda de droga. A semana passada mesmo já teve um acidente na cidade e era um procurado da polícia e era um traficante. Por que ele estava aqui? Porque está aberto a venda. Por quê? Porque os traficantes estão presos, que eram daqui. E, infelizmente, os drogaditos continuam. Então, agora eu acho que está na hora dos prefeitos se unir, a Cansul, a Supar, e nós conseguir aí, na região, pelo mínimo 50 vagas, para que nós possamos internar esse pessoal aí que são usuários. Porque os pais, as famílias já não aguentam mais. Dia a dia, tem pais que vêm procurar e não sabem
com esses filhos. Então, eu acho que é um requerimento de suma importância, eu acho que todos os vereadores vão aprovar, e nós esperamos que a Cansul, a Unsupar, faça esse convênio com todas as prefeituras e que nós possa atender essa parte desses usuários de droga. Até porque, várias vezes, eu usei a tribuna dessa Casa de Lei, quando eu estava à frente do CONSEG e pedia que fosse fiscalizado o tráfico de droga, os desmanches, os assaltos a caminhoneiro, e nós tivemos uma mudança na delegacia, tivemos dois novos delegados que vieram para cá e fizeram várias operações. Até umas semanas atrás eu dizia para um cidadão aí que ele dizia, pô, mas o que, a polícia não vai parar com tanta prisão? Dizia, pô, vocês, é difícil de entender, geralmente estão lá na Câmara cobrando todos os vereadores que faltavam policiais. Aí veio a polícia, veio dois novos delegados, fizeram várias operações, várias prisões, tiveram êxito, principalmente no tráfico de droga. Uma das coisas que nós podemos sentir na nossa região, que após essas prisões, acabou o número de assalto a caminhoneiro na região. Nós tínhamos toda semana quase um caminhoneiro amarrado e sendo assaltado e roubado a carga. Teve prisão também do desvio de carga. Então, quer dizer, foi muito boa essa operação desses delegados. Infelizmente, já um foi embora e o outro está indo embora. Está vindo um novo delegado. Eu poderia dizer que esses dois delegados, com todas as operações, foram bons. Mas uma das coisas que ficou e que aumentou na cidade foi o número de homicídio. Além já de ter uma série de homicídio que está há muito tempo na galeria dos crimes impunes, nós tivemos aí mais 3 bárbaros assassinatos nos finais de semana, que até agora não teve nenhuma solução. Assim como nós tivemos um dos assassinatos que chocou a população de Cruz Machado e de União da Vitória, e de toda a região, que foi do empresário que foi morto e queimado dentro do seu carro, e que o delegado que estava na época dizia que no final de semana ele apresentaria os autores desse homicídio, e quando foi na quinta-feira ele foi transferido. E até hoje continua impune. Então nós temos vários homicídios na nossa região que continuam na galeria das impunidades. Muito obrigado, senhor presidente. Está em votação o requerimento. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Moções. De número 80, 2006, do vereador Sérgio Andercoves. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Carlos Fernando Gil, de tradicional família de nossa cidade. Transmita-se o teor desta família enlutada. A mesa acata a referida moção. De número 81, 2006, do vereador Sérgio Andercoves. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Alceu Nemes, pessoa de tradicional família de União da Vitória. Foi o senhor Antônio um ilustre homem que colaborou para o bem de nossa terra e nossa gente. Esta é uma justa homenagem póstuma desse legislativo à memória do cidadão que está a merecer a saudade da comunidade. A mesa acata a referida moção. De número 82, 2006, dos vereadores Marco Antônio Cal, Sérgio Andercoves e César Augusto Bogos. Voto de aplausos aos sindicatos trabalhadores nas indústrias de papel, papelão e cortiça, através de seu ilustre presidente, senhor Agenor de Oliveira Neto, pela realização de solenidade comemorativa ao transcurso do Jubileu de Prata da entidade em data 16 de setembro, ocasião em que ocorreu a entrega do troféu Mérito de Prata a empresas e personalidades que se destacaram no setor de papel durante o ano 2006. Está em discussão a moção. Está em votação. Com a palavra o vereador César Bogos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tive o prazer de representar a Câmara Municipal durante esse evento, juntamente com o vereador Marco Antônio Caos. Eu faço uma solicitação que seja inserida nessa moção as empresas que se destacaram e foram homenageadas da nossa cidade, ou seja, a Madeireira Miguel Forte, as indústrias Novac e São Gabriel Papéis. Então, eu solicito que seja, juntamente
com a anuência do vereador Sérgio André Covas e Marco Antônio Caos, que seja inserido nessa moção as empresas homenageadas. Está em votação com as devidas alterações propostas pelo vereador César Caos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a moção. Desculpe, César Bogos. É o cansaço e os cabelinhos brancos aí. De número 83/2006, de todos os vereadores desta casa, pelo voto de profundo pesar pelo falecimento ocorrido em nossa cidade do senhor Adão Mazur, de tradicional família de nossa cidade. Transmite-se o teor desta família enlutada. A mesa acata a referida moção. De número 84/2006, de todos os vereadores desta casa, um voto de profundo pesar pelo falecimento em União da Vitória do senhor Norberto Brown, de tradicional família de nossa cidade. Transmita-se o teor desta família enlutada. A mesa acata a referida moção. De número 85/2006, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, voto de congratulações e parabéns à professora Terezinha Wolff e ao professor Joaquim Osório Ribas, eleitos respectivamente presidente e vice-presidente da ALVE, Academia de Letras do Vale do Iguaçu, para o biênio 2007-2008, desejando pleno sucesso à frente da importante academia, expoente maior da cultura do Vale do Iguaçu, onde intelectuais acadêmicos com obras escritas colaboram e registram para a posteridade a história desta região em vários setores da educação. Está em discussão a moção. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a moção. De número 86/2006, dos vereadores Sérgio André Covas e Jair Brunhago, voto de parabéns pelo transcurso dos 25 anos de fundação da banda Emílio Taboada Dias, através de seu ilustre maestro, professor Raulino Bortolini. Justificativa: a lei de número 1169/80, de 28 de novembro de 1980, criou a Banda Municipal de União da Vitória, trazendo em seu artigo 3º a denominação de Banda Municipal Maestro Emílio Taboada Dias, em homenagem ao ilustre maestro, expoente maior da música do Vale do Iguaçu. Está em discussão a moção. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a moção. De número 87/2006, proposto pelo senhor Sérgio André Covas e de todos os vereadores desta casa, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Gilmar Prieto, pessoa de tradicional família de União da Vitória. Foi o senhor Gilmar um ilustre homem que colaborou para o bem da nossa terra e nossa gente. Esta é uma justa homenagem póstuma desse legislativo à memória do cidadão que está a merecer a saudade da comunidade. A mesa acata a referida moção. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia, essa presidência deixa livre a palavra a quem dela desejar fazer uso. Com a palavra o vereador Tamir Castilho. Tamir Castilho. Eu acho que, senhor presidente, senhores vereadores, que o assunto que o vereador Fernando Moura ia falar seria o mesmo, mas é a questão do plano diretor. O Ministério das Cidades vai conceder uma dilação de prazo de aproximadamente 1 ano para os municípios que quiserem, que vão adaptar e que não fizeram em tempo. Então, o plano diretor está em União da Vitória, vamos dizer assim, para a data que estava terminando, estava sem prazo, mas agora com essa nova situação, a Prefeitura de União da Vitória está listando a empresa que deverá fazer a solicitação da prorrogação de prazo. E o Ministério das Cidades vai conceder, conforme a reunião que participamos com o vereador Cordovan de Melo, com o vereador Marcos Cauto, com o vereador César, o vereador Jair. Então, nós estamos tranquilos quanto a isso. Então, apenas clareando essa situação, que se encontrava meio incômoda dentro dessa casa, até porque o vereador Gilberto Brits, com toda razão, vinha nos advertindo que nós não tínhamos prazo e que nós tínhamos que fazer as reuniões públicas com a comunidade, com os segmentos da comunidade. Então, nós estamos tranquilos e vamos aguardar agora essa nova situação, que a Prefeitura de União da Vitória está com todo o papel em dia para solicitar a dilação de prazo, conforme o Ministério da Cidade vai conceder de 1 ano. Com a palavra o vereador Fernando Moura. Eu gostaria de me referir inicialmente, senhor presidente. Hoje houve um requerimento à Brasil Telecom com relação à instalação de aparelhos, de telefones públicos e assim por diante. E dizer que, pegando hoje um retorno da Brasil Telecom,
de um requerimento que foi protocolado nesta entidade, no dia 22 de junho de 2006, onde consta-se o número do protocolo e no cabeçalho do documento fala Curitiba, 22 de junho de 2006, e de onde o remetente é Caixa Postal de um número e o estado de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E onde eles passam um número para que possa se fazer os contatos, que é o número 10314. O 0800 já não existe mais para esse tipo de informações. Eu fiquei aproximadamente 45 minutos escutando a musiquinha da Brasil Telecom e não consegui ser atendido. Então, realmente está difícil. Eu sei que vários requerimentos, várias solicitações foram feitas através desta casa, através do Executivo Municipal, solicitando-se ao líder do prefeito, ao prefeito municipal, enfim, a todas as autoridades do município para que tivéssemos uma atenção especial, ou pelo menos respostas àqueles documentos que são encaminhados, que são a preocupação dos vereadores, enfim, de toda a nossa população, para termos as informações, e nem para isso nós conseguimos informações. Realmente é uma empresa que está dificultando o acesso, não se tem nenhum tipo de informação, a não ser que a gente fique o dia inteiro lá e provavelmente não vai ser atendido. Eles só dão atenção quando eles ligam voluntariamente algum número de telefone fixo para vender os seus serviços. Daí eles querem a sua atenção, mas quando o usuário necessita do seu atendimento, ele não existe. Então essa é uma preocupação minha, e eu não sei de que maneira isso pode ser resolvido, se cabe fazer mais um documento à Brasil Telecom reclamando por parte desta Casa do Legislativo, ou, como disse aqui o nosso presidente, através da promotoria pública, para que possamos ser ouvidos. Talvez seja esse o melhor caminho. Eu queria também fazer um destaque especial aí à visita do nosso vereador de Porto União, Paulo Kowalski, que é meu particular amigo e que discutimos bastante, às vezes, os problemas de Porto União, até porque a gente conversa muito, e agradecer o prestígio que vem dar a esta casa, assim como todos que aqui estão presentes, que já foi dito pelo nosso presidente. Passar aqui a todos os vereadores, já dizendo que receberão no dia de amanhã o convite, não foi possível trazer hoje, por parte da Associação dos Servidores Públicos Municipais, de um evento que ocorrerá no próximo sábado, dia 23, na sede da associação, o convite aos senhores vereadores, que todos os anos recebem, da abertura de temporada, e que conta com a participação e a presença de todos os senhores, que será uma grande satisfação. Eu falo aqui em nome da presidente da diretoria da Associação dos Servidores Públicos Municipais de União da Vitória, até porque tive a honra de ser o presidente de honra dessa associação e que a gente procura atender da melhor maneira possível. E também me referir o que o nobre colega já falou na tribuna, o vereador Marco Antônio Caos, com relação a esse projeto de número 50/2006, que deu entrada nesta casa na semana passada, que refere-se à nossa casa, com uma denominação diferenciada daquela que já existe hoje do convênio da Casa Fácil em União da Vitória, onde já houve várias discussões no passado, onde o Conselho Regional de Engenharia, junto com a Associação do município de União da Vitória, ou seja, por parte de todo o Estado, queriam reduzir de 70 metros para 42 metros quadrados. E eu entendo e acho que é o pensamento de todos os senhores vereadores, de que quando você tem um benefício social, você tem que procurar ampliar ele e jamais reduzir. E realmente eu fui procurado pela Ione, que deve fazer parte dessa diretoria, não foi nem pelo presidente, que é o engenheiro Drosda, várias vezes com relação a este assunto. São vários problemas que terão que ser discutidos pelos senhores vereadores, talvez com a presença, talvez do presidente da Associação dos Engenheiros e sua diretoria,
porque no passado o município já teve problemas com a Associação dos Engenheiros, embora seja uma classe da qual eu participo, também aqui o vereador Marco Antônio Caos, no sentido de que o convênio não funcionou desde o tempo do prefeito, do ex-prefeito Pedro Ivo, ficaram dívidas com relação à associação que queria fazer com que a administração passada viesse a quitar esses compromissos, e o que ocorre é que dentro da lei orgânica do município, hoje, todo aquele que comprova a sua necessidade com a renda até 3 salários mínimos, ele tem esse benefício por parte do município quando ele procura. Às vezes existe uma falta de divulgação maior por parte da própria prefeitura e talvez uma falha no sentido de se ampliar mais os interesses na parte da ação social quando são procurados esse tipo de atendimento. E o município hoje ele tem uma lei que atende aquele que tem um recebimento, um rendimento de até 3 salários mínimos, onde a pessoa está isenta de todos os tipos de alvará e tal. E ficou decidido de que o interessado pagaria somente o profissional e escolheria aquele que quisesse. As taxas que estão sendo propostas, nós já conversamos com o vereador Marco Antônio Caos, nós entendemos que ser uma taxa bastante pesada para a realidade do município de União da Vitória. União da Vitória tem uma realidade diferente dos municípios do norte do Paraná, da região metropolitana de Curitiba e assim por diante. E eu entendo que esse convênio deve querer o Conselho Regional de Engenharia de que seja uma taxa única no estado do Paraná. Vai ser difícil para o município de União da Vitória, aquelas pessoas mais carentes que precisam desse benefício, no sentido de arcar com essas taxas. Portanto, eu deixo aqui a proposição, senhor presidente, de que seja solicitado, talvez para a próxima semana, na segunda-feira, a presença de um representante da Associação dos Engenheiros, até porque me foi dito hoje que já estaria agendado para o dia 13 de outubro a vinda do presidente do Conselho Regional de Engenharia para assinatura desse convênio. E esse convênio nem sequer foi discutido ainda. Então eu acho uma atitude intempestiva por parte da Associação dos Engenheiros dizer que o presidente do Conselho Regional estará vindo aqui assinar um convênio que ainda não foi discutido na Câmara e que está nas comissões permanentes. Era isso. Muito obrigado. Eu, antes de conceder a palavra, solicito a presença do Marcão aqui no plenário, por favor. E antes de passar a palavra ao vereador Jair, eu somente quero me reportar sobre essa questão que foi falada sobre com o vereador Fernando Borer, a respeito desse ofício se abaixo-assinado da colônia Rio do Meio. Eu recebi isso aqui direcionado à minha pessoa, e aí eu fico meditando a seguinte situação. Se eles fazem isso com uma Câmara Municipal, nós recebemos, eu particularmente recebi no ano passado, até porque eu levantei uma polêmica sobre essa questão do fechamento da loja da Brasil Telecom na Vitória, da antiga Telepar. Ilegal. A Anatel enviou correspondência, uma multa milionária dia que estavam arbitrando contra a empresa Brasil Telecom. Quer dizer, não se cumpre nada, nós não temos o respeito devido, nós ligamos, cai uma ligação lá em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Vocês imaginam um cidadão que muitas vezes está numa situação muito mais desconfortável, a Câmara ainda tem uma assessoria, ainda tem como correr atrás, ainda tem os instrumentos para isso. Então, realmente, é uma situação complicadíssima e que, infelizmente, eu acho que a única solução, vereador Fernando Borer, seria rever se esses contratos da Brasil Telecom foram feitas licitações, vendas, se foram espúrias, se houve coisa errada ou não nos interessa, mas acho que mais uma vez o Ministério Público, seja ele federal, não nos importa quem seja, tem que haver o respeito para com a população, a comunidade que não aguenta, não suporta mais. Eu recebi aí há cerca de 2 meses atrás, eu não atendia mais ligação, porque queriam vender um celular e era de forma insistente, tocava-se a ver, era aquele número incomodando, porque era interesse deles. Quando não é interesse deles, aí ficamos nessa situação amarga. Então eu solicito que seja feito, inclusive, esse ofício convocando algum representante da Associação dos Engenheiros e Agrônomos e Arquitetos do Vale do Iguaçu, para que esteja aqui na segunda-feira, Marcos, na segunda-feira, para que possa trazer informações a respeito dessa questão do contrato que está sendo firmado entre a Prefeitura Municipal e a Associação. Com a palavra, o vereador Jair Brunhago. Gostaria de me referir à indicação 205, senhor presidente,
onde nós apresentamos, né, inclusive um projeto com assinatura de vários moradores da rua Princesa Isabel, onde eles pedem uma parceria para um calçamento entre a Avenida Paula Freitas e a Ilques Correia. Essa é uma rua privilegiada no sentido de que a parte de tubulação e esgoto, ela está completa. É uma rua que em momento algum é assolado por enxurradas ou por cheias. Ela tem a infraestrutura basicamente pronta. Seria de um trabalho fácil, com essa parceria que os moradores estão apresentando nessa solicitação, inclusive aqui tem membros da família Costeschi aqui, que são moradores de lá, que fizeram esse pedido. Até o termo abaixo-assinado não cabe, porque eles fizeram uma solicitação. Tendo em vista de que no Departamento de Obras e, inclusive aqui na Avenida Bento Munhoz, está saindo uma grande quantidade de paralelepípedos e que ele poderia já passar a fazer parte desse pedido, desse projeto. Por quê? Os moradores se propõem a pagar parte através de uma parceria. A Prefeitura entraria com as máquinas, preparação do solo, com as pedras, com a colocação de meio-fios, e os moradores quanto à mão de obra e a areia necessária para esse calçamento. Então é uma proposição levantada por esses moradores e que gostaríamos de poder contar e agradecer desde já com o apoio que temos sentido nessa Câmara de Vereadores. Então era este o motivo que estamos nos pronunciando nesse momento, senhor presidente. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores que queira se pronunciar, agradecemos a presença de todos e marcamos então a próxima sessão ordinária para o dia 25 de setembro às 19 horas, horário regimental. Senhoras e senhores, obrigado e boa noite a todos.